Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Desde já eu agradeço e já comunico que o nosso vice-diretor do Centro de Ciências Exatas, devido a uma agenda, ele não vai poder comparecer. Agradecer a presença de servidores docentes, servidores técnicos administrativos em educação, gestão, pró-reitores, secretários, superintendentes, os filhos do professor Brasil, Gisele e o Carlos. Muito obrigada pela presença. A Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do Centro de Ciências Exatas, a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, agradece as presenças para a cerimônia de descerramento da placa, inauguração do prédio Professor Antônio Brasil Batista. Neste momento, convidamos para fazer o descerramento da placa alusiva do prédio Professor Antônio Brasil Batista, Laboratórios de Física e Química, o reitor Professor Paulo Vargas, o diretor do Centro de Ciências Exatas, professor Etereldes Gonçalves Júnior, o superintendente da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, professor Armando Biondo, os filhos do professor Brasil, senhora Gisele e o senhor Carlos. Convidamos também aqui presente o nosso reitor emérito, o professor Reinaldo Sentoducati. Por favor, segurem o pano da placa, quem estiver mais próximo. A placa contém o seguinte registro: Ministério da Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas, prédio Professor Antônio Brasil Batista, Laboratórios de Física e Química, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Rony Pignaton da Silva, vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Etereldes Gonçalves Júnior, diretor do Centro de Ciências Exatas, Eustáquio Vinícius de Castro Ribeiro, vice-diretor do Centro de Ciências Exatas, diretor do CCR de 2016 a 2020, Armando Biondo Filho, superintendente da Fundação Espírito Santense de Tecnologia, diretor do CCE de 2008 a 2016. Vitória, Espírito Santo, 3 de fevereiro de 2022. Daremos início aos pronunciamentos, passando a palavra aos filhos do professor Brasil aqui presentes, Gisele e o Carlos. Eu queria agradecer, é muito emocionante. Meu pai dedicou a vida dele ao trabalho aqui na UFES, então é muito emocionante. Muito obrigada pela homenagem a ele. Eu agradeço à universidade pela iniciativa, em homenagem ao professor Brasil, que lecionou desde 1973 até 2020, foram 47 anos, e 30 anos, quase 30 anos na pós-graduação. Então, eu agradeço a todos, ao professor Armando, e a todos que participaram da organização desse projeto e da homenagem ao meu pai. Vamos ouvir agora o superintendente da FEST, professor Armando Biondo. Bom dia. Bom dia a todos, obrigado por ter vindo aí, na inauguração do prédio, do laboratório. É uma história longa, uma história de 15 anos, e que não vou levar muito tempo, mas é bom registrar, porque a gente passa pela universidade, passa pela instituição, e as coisas boas, as coisas difíceis, e as coisas com garra e com determinação são esquecidas. Então, esse prédio é um prédio que começou em 2007, eu era chefe do departamento de Física,
e aí havia uma necessidade muito grande de dar apoio à universidade, às áreas que nós atuamos, a física, na parte de engenharia e outros cursos aí. Então, eu convidei o Milton Muricachi, professor de Química, ele era do colegiado com o Elias, coordenador de laboratório. Aí o professor Narciso, que coordenava a parte básica do laboratório de física, o professor Alfredo, e nós montamos a justificativa, né? Como eu falei lá no centro, a UMEC, antigamente, primava pela excelência do pedido, a justificativa, o interesse institucional e o atendimento à comunidade acadêmica e à sociedade. E a planta abaixo coloquei, a gente mandou lá um rabisco lá, e que foi aprovado em menos de 25 dias. Contei a história, né? O professor Renato Piró levou tudo para lá, protocolou o meu saiu até hoje, o dele não saiu, e por aí. Então, como a necessidade de a UFS ter um bom entendimento no MEC, com os ministérios, porque você tendo um bom relacionamento e tendo um produto, eu sempre falei, eu não reclamo de dinheiro. Trabalhei de 2008 a 2016, não fiz parte do Reúne. Foi o centro que ficou fora, mas não fez falta para o CCE. Em termos de infraestrutura, em termos de equipamento. Falta, sim, a técnica que nós não podíamos contratar, professor que não podíamos contratar, mas dinheiro não faltou. Tem bom projeto, botou debaixo do braço, o dinheiro chega. Esse aqui é um exemplo. Chegou em 25 dias, mas, infelizmente, tivemos que um problema técnico, operacional, foi empenhado no nome da universidade, e 2009 começou a obra. Primeiro, a parte básica começou com um recurso, R$410 mil, do Reúne, da Química, que nós colocamos a Química no Reúne, né? Foi o único departamento do CCE que entrou no Reúne, foi a Química, né, professor Valdemar? E aí a parte superior foi feita com esses 3 milhões e 117 mil de quebradinho, contratado pela FESC. E aí a obra teve vários problemas. Por quê? O prédio não seria aqui. O prédio seria do lado ali do CT4 e do prédio do IC4, ali na área do Centro Tecnológico. Nós fizemos toda a parte aqui atrás para o Centro de Educação Física, e no final eles roeram a corda, e também teve um problema técnico em banca das árvores plantadas ali, não podia cortar, que era erva nativa. Então, o prédio era de 2 andares, maior, igual os... e aí acabou sendo esse prédio aqui, de 3 andares, no qual houve equívoco na construção. Eu não vou entrar no detalhe, já foi corrigido. O Bidu, né, professor engenheiro Bidu ali, ele que não é da universidade, mas ele foi um dos que acertou a planta, primeira vez, né? Eu dou para quebrar, porque a prefeitura tinha pedido para demolir o prédio. Não aceitava a habitação desse prédio. Esse prédio aqui foi conseguido, depois de 5 anos, com o Francisco, tacitamente. Fiz o documento e conseguimos tacitamente, então a UFS recebeu esse prédio tacitamente. E o Bidu, com o recurso vindo da emenda parlamentar da Rosa de Freitas, 77 milhões, ficou reservado 3 milhões, na época do Reinaldo, lá no Conselho Universitário, para as obras inacabadas. Então, era obra inacabada. E o Bidu, a prefeitura, dizia que não tinha condição de fazer. E o Bidu mostrou, sentou, veio aqui, analisou e fez as planilhas junto lá com o Labor, e foi a primeira obra licitada dentro dos 77 milhões, sem problema nenhum. Então, está aqui a obra, né, do laboratório. O Milton não está aí, não sei se o Alfredo está aí, Narciso também não veio, né? Mas são pessoas que contribuíram também, não foi só o professor Armando, então ele trabalha equipe. Tem que aprender que a universidade, a Andorinha sozinha não faz verão. Dependemos todos nós, todos vocês. É uma instituição que tem prima por esse lado importantíssimo. Eu acho que é um prédio que vai atender a demanda e necessidade, não só de física e química, mas também das engenharias, tanto que o professor Sischini não está aqui, mas ele ajudou a pagar essa obra,
os projetos básicos, junto com o projeto de extensão. Olha o risco que nós corremos, né? Mas, graças a Deus, as prestações de conta foram tudo aprovadas, sem problema nenhum, porque tudo que você faz é rigorosamente correto, dentro da legalidade. Não tem algo nenhum que diz que não faça, não pode, ou vamos multar, de jeito nenhum. Então, eu quero agradecer a presença de todos, já falei demais, eu me estendi muito, né? Então, é uma obra que teve seus problemas, mas, felizmente, depois de 15 anos, estamos aqui inaugurando um espaço de ensino para toda a universidade. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o nosso reitor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Reinaldo Centur Ducati. Bom dia a todos e todas. Saudar o professor Paulo Vargas, magnífico reitor da nossa universidade, Etereldes, diretor do Centro de Ciências Exatas. Eu prefiro falar aqui do professor Brasil, né, que foi meu professor, em que eu fiz várias disciplinas com ele. Primeiro, agradecer à administração da universidade, o Centro de Ciências Exatas, por essa reconhecida homenagem. O professor Brasil foi um professor muito dedicado à nossa universidade. Mais do que as aulas do professor Brasil, o que mais com o que ele mais contribuía era com as suas relações com os alunos quando demandavam dele na sala dele. Isso é, quando nós íamos lá perturbar o professor Brasil para tirar as dúvidas, para discutir. E o professor Brasil não discutia apenas a disciplina que ele estava lecionando. Você ia lá com uma questão cabeluda de matemática, vocês aí da matemática, o professor do Brasil estava lá para ajudar e resolver e discutir com a gente. Você ia com problemas da disciplina dele, que ele estava ministrando, ou outras disciplinas, ele estava lá bem disposto e atendia a gente, pilhas de livro, de papel, assim, mas ele conseguia, naquela mesa dele, e ter um tempo para nos atender. E também tomar umas cervejinhas, tal, que ele gostava também, de uma cervejinha. Era mais do que um professor. Era uma pessoa que despertou na gente, jovens naquela época, ele, o professor Plínio Batista, que eram muito amigos mesmo. O Plínio e o Brasil eram dois grandes amigos e eram também dois grandes professores que foram referências para nós, estudantes daquela época. Nós entramos aqui como estudantes de engenharia, até seguimos a engenharia, mas, no meio do caminho, fizemos a opção também pela física e acabamos ficando pela física. Falou aí eu, o Emerick, Rogerinho, o Fábio ficou na matemática, o Hans, a Jussara, a Carla ficaram... o Laércio era um pouco antes da gente, mas Laércio também, certamente pelas relações que ele construiu com o Plínio e com o Brasil, ele também optou pela física. Então, para mim, é realmente uma grande satisfação, traz a gente as recordações do passado, daquela vida que a gente viveu ainda como estudante, depois fomos colegas de departamento, como professores. Aqui tem Larica também, que é um dos decanos nossos, também foi professor nosso, estudamos também com Larica. São pessoas, né, que viveram momentos difíceis, momentos em que a nossa universidade era muito pequenininha. Se vocês terem ideia, a nossa universidade devia ter 30, 40 cursos. 30, 40 cursos. Não tinha 12 mil alunos quando nós éramos estudantes da nossa universidade. Hoje é uma universidade que só em graduação tem talvez mais de 100 cursos, com mais de 20 mil alunos de graduação, com vários programas, mais de 60 programas de pós-graduação, mais de 30 doutorados dentro desse programa. Isso é, primeiro programa, ainda nós estudantes de pós-graduação, foi o da educação. Um mestrado na educação. Quando nós viemos para cá, era isso que tinha na universidade. Mesmo formando, ainda a referência era um único programa de pós-graduação. E essa universidade cresceu muito e a gente passamos
por esses momentos, e com referências sempre positivas. E, para nós aqui, o professor Brasil e o professor Plínio foram realmente fundamentais. Eu devo a opção por permanecer e ficar na física pelo exemplo, pelo modelo, como eles se dedicavam à educação, ao ensino e, no caso específico, à física. O professor Brasil era muito mais do que físico, entendeu? Muito mais do que físico. Era um intelectual, poderia até falar com um crítico literário, musical, porque ele sabia de tudo, você conversava com ele. O campo dele era um campo muito vasto e, realmente, ele está sempre presente na nossa vida, porque com ele nós aprendemos muito. Então, quero mais uma vez agradecer por essa justa homenagem. Essa homenagem é, efetivamente, muito justa e devida ao papel que o professor Brasil desempenhou na vida de todos nós aqui dentro dessa universidade. Muito obrigado. Sim. Há 30 anos atrás, o programa de pós-graduação em Física foi aprovado pela CAPES, foi no segundo semestre de 1992. Então, a gente estava com a opção de começar em março ou começar logo já em agosto. Então, a gente decidiu começar. E o primeiro professor do programa de pós-graduação em Física foi o professor Antônio Brasil Batista. Ele deu a disciplina de Física Matemática, Métodos Matemáticos da Física, em nível de pós-graduação. E o professor Brasil foi uma presença constante dentro do programa, era uma pessoa que a gente sempre podia contar, ele foi uma peça importante para a gente, foi o primeiro professor. Não tinha outros professores, só tinha uma disciplina, e essa disciplina que o programa começou foi com o professor Antônio Brasil Batista. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, o diretor do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Etereodes. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aqui o professor Reinaldo, o professor Paulo, o professor Armando, especialmente os filhos do professor Brasil, e, com isso, saudo a todos. Eu estou na direção do centro há 1 ano e meio, né? Como o Armando disse, ficou 15 anos para o prédio ser construído, está pronto para estarmos aqui hoje, tudo lindo, maravilhoso. Então, eu contribuí no máximo com 10% desse projeto, e eu preciso registrar aqui, com pesar, a ausência de 2 pessoas fundamentais para que esse prédio ficasse pronto. O professor Eustáquio está numa agenda importante, uma defesa de doutorado, não pôde estar aqui com a gente. E o professor Alfredo, que teve uma indisposição, também professor da Física, que também teve um papel fundamental para que esse prédio estivesse, que a gente estivesse aqui nesse momento, com esse prédio da forma que está. Então, deixo aqui o registro. Bom, contando um pouco da história, né, do prédio, eu acho que esse prédio, de fato, já deveria estar pronto há bastante tempo. Eu me lembro, ainda na gestão do professor Eustáquio, o esforço que foi feito pela administração central da universidade, na época, sob a reitoria do professor Reinaldo, pela superintendência de infraestrutura, principalmente, quer dizer, o pessoal lá se empenhou demais para que viabilizasse a continuidade desse prédio, porque, como o professor Armando também salientou, né, o diagnóstico era de demolição, então não foi fácil viabilizar a continuidade desse prédio, fazer com que essa obra continuasse. Então, é muito importante dizer que a equipe da SI, e aí eu preciso mencionar nominalmente aqui a engenheira Lorena, se empenhou demais para que a gente estivesse aqui nesse momento. E, bom, é isso, agradecer, dizer que esse prédio é um sonho, né, do CCE há muitos anos. A gente vinha funcionando precariamente com os laboratórios de graduação no nosso prédio de sala de aulas. Era o que a gente podia fazer, e hoje a gente tem um prédio que eu tenho certeza que no ensino de graduação, na área de laboratórios de física e química, é referência.
referência para todo o Brasil em termos de estrutura. A gente tem uma estrutura realmente de excelência. E aí eu gostaria muito de agradecer também a essa administração, né, que, na minha gestão aqui, contribuiu um esforço para que a gente terminasse a parte elétrica desse prédio, para que ele funcionasse, a rede de lógica desse prédio. Parece que o prédio está pronto, pintadinho, mas depois ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente teve uma dificuldade enorme para viabilizar a rede elétrica desse prédio. Acho que o Alessandro está aqui. Eu também gostaria de agradecê-lo pelo empenho. E também o empenho da administração central no sentido de mobiliar esse prédio. Também foi um esforço que fizeram, né, em nome do apelo que eu fiz, pedi que a gente, para inaugurar esse prédio, precisava mobiliá-lo. E com toda a dificuldade de cortes no orçamento, com toda a dificuldade que estamos sofrendo, né, todas as universidades, a administração central viabilizou esse nosso pedido, e por isso estamos aqui hoje para comemorar a nossa inauguração. Então é isso que eu tinha para falar. Vamos ouvir, então, o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Paulo Vargas. Bom dia a todos aqui presentes. Gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso reitor emérito, professor Reinaldo Centro Ducati, diretor do Centro de Ciências Exatas, professor Etereldes, também professor Armando, ex-diretor aqui do Centro de Ciências Exatas e atual presidente da FEST, também os filhos do professor Brasil, né, dizia para eles ali fora, um pouco antes, né, da importância deles estarem aqui nesse momento, né, em que se presta esta justa homenagem ao professor Brasil, né, com a inauguração desse edifício. Que bom que a gente pode agora, nesse momento, estar incorporando formalmente, né, mais um equipamento, né, do porte desse prédio à Universidade Federal do Espírito Santo, no momento de tantas dificuldades que a gente vem enfrentando, né, em face dos cortes de recursos, né, dos cortes orçamentários que as universidades brasileiras têm sido submetidas nos últimos anos. Fato é um prédio, né, que demorou para se concluir, né, tivemos, como foi relatado aqui, várias dificuldades na execução do mesmo, mas, felizmente, ele está concluído, né, e sendo entregue à comunidade universitária, especialmente à comunidade, né, dos pesquisadores, dos estudantes, dos docentes aqui do Centro de Ciências Exatas. É um prédio, como o professor Etereldes mencionou, né, de laboratórios e salas, né, para os docentes, que vai ser, com certeza, um equipamento da maior importância, né, não só para a graduação, mas também para a pós-graduação, para as atividades que serão desenvolvidas aqui nesse prédio. A homenagem ao professor Brasil, né, na inauguração, né, e na colocação do nome do professor Brasil nesse prédio, acho que é uma justa homenagem. A gente tem que valorizar as pessoas que ajudaram a construir a universidade, aquelas pessoas que se dedicaram efetivamente, né, para que a gente chegasse até onde a gente está, né. Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente o professor Brasil, né, ouvi algumas vezes comentários, sobretudo bastante elogiosos, né, à atuação dele aqui na universidade, e queria pedir licença, inclusive, para resgatar um pouquinho da história do professor Brasil, a partir, né, de alguns dados que a nossa assessoria levantou, para que a gente pudesse relembrar aqui agora. Eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês. Vou fazer a leitura de um texto que é curto, mas que dá um pouco, né, essa história do professor Brasil. No dia 1º de março de 2020, faleceu Antônio Brasil Batista, professor emérito do Departamento de Física da UFES
e criador do grupo de pesquisa em cosmologia e gravitação da UFES, que se transformaria posteriormente no Núcleo Cosmo UFES. O professor Brasil nasceu em 9 de outubro de 1938, em Ponta Grossa, Paraná. Depois de estudos de graduação na Universidade Federal do Paraná, realizou doutorado na instituição Henri Poincaré, na França, sob a orientação de Marie Antoinette Tonnelat. Foi contratado pela UFES em 1973, atuando primeiramente no departamento de matemática, transferindo-se depois para o departamento de física. Foi iniciador na UFES, junto com o professor José Plínio Batista, também falecido, das atividades de pesquisa em cosmologia e gravitação, formando um dos primeiros grupos de pesquisa nesta área no país e que se tornaria referência no cenário científico brasileiro. Contribuiu para a criação do Programa de Pós-Graduação em Física, o PPG-FIS, da UFES, nos anos 90, e mais recentemente para a criação do Programa de Pós-Graduação em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, o PPG-Cosmo, da mesma instituição. Aposentado desde 1996, continuou ativo até o seu falecimento, tanto nas atividades de ensino como de pesquisa, lecionava regularmente a disciplina de Teoria Eletromagnética na pós-graduação. Deveria novamente ministrar essa disciplina no primeiro semestre de 2020, mas, infelizmente, veio a falecer. Continuava ativo em pesquisa, tendo sido, aos 81 anos de idade, coautor de artigo sobre cosmologia quântica em teorias modificadas da gravitação, postado no Arvix, em janeiro de 2020, publicado na revista Universe, número 6, de 2020. Frequentava a UFES diariamente, mesmo no período de recesso acadêmico. Então, vejam como ele tinha um grande amor pela UFES. Dotado de uma vasta cultura, não apenas em física e matemática, mas também em ciências em geral, em música. Ele mantinha um programa semanal de música clássica na rádio universitária da UFES. Também, letrado em História, Literatura e Artes, era uma referência para todos os que conheceram pela sua conduta profissional e pessoal, sua imensa sensibilidade e inteligência, conforme já foi dito aqui, especialmente pelo professor Reinaldo. Foi uma imensa perda para todos nós, os que conheceram e puderam usufruir do seu convívio. O país perdeu um dos seus pesquisadores pioneiros. E bom que a gente pode estar aqui agora fazendo essa justa homenagem ao professor Brasil, que permaneça na memória de todos nós como um grande realizador, e uma importante personalidade que a UFES deve cultuar, reverenciar, por tudo que ele significa, por tudo que ele fez aqui para todos nós. Muito obrigado. Bom, vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença dos filhos do professor Brasil, a Gisele e o Carlos, a todos os gestores, superintendente, diretores, servidores docentes, servidores técnicos administrativos em educação. Muito obrigada pela presença. Vamos passar novamente a fala para o diretor, que ele tem 2 convites muito bons para fazer. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que essa é uma comemoração, é uma parte das comemorações dos nossos 30 anos, então está aqui, eu gostaria de lembrar isso e dizer que preciso agradecer a comissão organizadora desse evento, que está sendo muito bacana, que se encerra amanhã com a recepção aos nossos aposentados. Eu já aproveito para convidar a todos
Nós faremos uma recepção aos nossos aposentados. Espero contar com você amanhã lá, Reinaldo. Aposentado emérito. Tipo o professor Brasil, né? Está sempre por aqui também. Então, preciso fazer esse registro, né? A nossa instituição é feita de pessoas. O sucesso desse evento hoje se deve, né, ao empenho e engajamento dos nossos servidores que estão aqui, professores e técnicos. Então, preciso fazer esse registro. E agora eu queria convidá-los para conhecer o prédio, né, e um coffee break vai ser oferecido aqui aos presentes. Explica aí, fazendo favor. Aperta o botãozinho, puxa isso. Obrigado. Vamos conhecer o prédio. Dá uma olhada aqui, né? Muito bonito, muito bem equipado. Sardinha de emergência. Aqui, ó. Aí, Roberto, aqui, ó. Aqui. Grande Milton. Amanhã você vai estar aí. Amanhã você vai estar aí.